Nós assistimos, em 2016, mais um golpe parlamentar que está acontecendo na América Latina nos últimos tempos. Na América Central, Zelaya, nacionalista, foi derrubado por um golpe parlamentar. Posteriormente, houve o caso do Paraguai. Agora, o ano passado, o caso brasileiro. Depois de perder no primeiro turno, no segundo turno, os tucanos inventaram um terceiro turno para ganhar no tapetão. E ganharam via parlamentar, naturalmente, não é? Onde os interesses são vamos dizer, são extremamente duvidosos. Ganharam a parada. Ora, na Venezuela é a mesma coisa que está em andamento. Portanto, o imperialismo americano está tratando de derrubar governos nacionalistas. Pois bem, esse golpe teve participação direta e extremamente forte da Lava Jato, isto é, da República de Curitiba. Assim como, em 1954, para derrubar o Getúlio, houve a participação da chamada República do Galeão. República do Galeão, que era composta de aviadores da Força Aérea Brasileira. E esses aviadores eram os salvadores da pátria. Eram os salvadores de uma pátria que, afinal de contas, estava cheia de defeitos. Esses homens eram arrogantes e, consequentemente, o assunto era derrubar o Getúlio. Ora, parecido com isto é a Lava Jato. A Lava Jato se compõe de gente tão ignorante quanto aqueles aviadores da República do Galeão de 1954. Ignorantes. Não sabem o que é o Brasil, imaginam que sabem, mas são ignorantes como aqueles. Pois bem, naquela época o Brasil crescia. E até hoje esses ignorantes daquela época e de hoje não têm ideia de que de 1930 a 1980, portanto durante 50 anos, o Brasil cresceu tão aceleradamente como o Japão e a União Soviética. Esses três foram os países que mais cresceram no mundo. É verdade que o Japão, é verdade que a União Soviética tiveram os dramas da Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer modo, Brasil, Japão e União Soviética foram os países que mais cresceram. E cresceram com inflação maior, o Brasil cresceu com inflação maior ou menor? Com corrupção maior ou menor? Por exemplo, na construção de Brasília, qualquer pessoa sabe que os fornecedores de materiais de construção, como o caso Batistella de Santa Catarina, que levou madeiras e mais madeiras para Brasília, enriqueceu e enriqueceu para valer. Corrupção, então, maior ou menor, sempre existiu. Parece que esses indivíduos não têm a menor noção disso. Mas, por que o Brasil cresceu tão fortemente de 30 até 80? Eles não fazem a menor ideia. Mas, repito, com inflação mais baixa ou com inflação mais alta, o Brasil cresceu. Com corrupção maior ou menor, o Brasil cresceu. Então o problema central não é inflação, o problema central não é corrupção. O problema central é ter capacidade de atender aos interesses nacionais do crescimento econômico. Em 30, o Brasil importava praticamente de tudo. Importava até calçados e tecidos da Inglaterra. É claro que já produzia, mas ainda importava calçados e tecidos da Inglaterra. Ora, a Inglaterra, o que é hoje? É uma insignificância perto do Brasil. O Brasil cresceu para valer, montou uma indústria mecânica pesada, como a Villares, que naturalmente já foi destruída, montou empreiteiras que eram pequenas, insignificantes nos anos 30, 40, hoje são potências gigantescas, e o Brasil cresceu, e é preciso saber por que é que isso se deu. E por que é que esses senhores querem destruir essa riqueza que é o Brasil. Eles não fazem a menor ideia e acham que são os salvadores. Eles são
os arrogantes que não sabem grande coisa e que se metem, né, a decidir do destino do Brasil. Coisa que, afinal de contas, eles não têm competência para isso. Além disso, esses homens são privilegiados, como eram privilegiados os membros da República do Galeão. Até hoje, os militares podem se aposentar com 45 anos de idade. Hoje. E naquela época também, privilégios. O Brasil é um país de privilégio. Quer dizer que eles são uns santinhos, esses homens da época do Galeão, da República do Galeão, e esses agora da República de Curitiba, eles são uns santos. Na verdade, são filhinhos de papai que estudaram em escolas públicas, fizeram mestrado ou doutorado no exterior à custa do dinheiro do povo, e há 15 anos atrás ganhavam tanto quanto o pessoal da Receita Federal, mas trataram de aparecer o máximo possível na TV Globo e, consequentemente, eles trataram de tirar vantagens. Não é qualquer um que aparece na TV Globo. Eles perceberam que, para ganhar mais privilégios, eles deveriam, naturalmente, se colocar como salvadores da pátria, mas são privilegiados. Não são santos e não estão acima de qualquer suspeita quando eles pretendem que estão. Na verdade, eles, se acham importantes, se acham os tais quando são pessoas, em geral, ignorantes, como nós vamos discutir mais à frente. Ora, então, imaginar que as empreiteiras brasileiras são as únicas que corrompem no Brasil, na América Latina, na África. As empreiteiras americanas não corrompem ninguém, elas são perfeitas. Qualquer pessoa bem informada sabe que a corrupção está generalizada no mundo. Por consequência, vamos parar de inventar mentiras para enganar os bobos alegres. Esses homens são americanófilos. Assim como eram americanófilos os membros da República do Galeão, que derrubaram Getúlio em 54, esses agora são americanófilos também. Acham que os Estados Unidos são o verdadeiro modelo. Ora, convenhamos, isso é coisa para pessoa arrogante e, naturalmente, pretensiosa. Aqueles eram os udenoides, esses agora são os tucanoides, mas é a mesma raça de pessoas que não tem interesse em que o Brasil seja aquilo que sempre foi, um país da esperança, um país que é reconhecido mundialmente como um país de altíssima qualidade e não essa coisa de país atrasado, de país corrupto, como eles colocam por aí. Eles precisam desaparecer do mapa, na verdade. Mas para isso, assim como eles tentaram ganhar a eleição depois da queda do Getúlio e perderam, Juscelino ganhou a eleição e a República do Galeão tratou de atrapalhar a vida do Juscelino por um tempo, eles estão apavorados porque sabem que podem perder a eleição de 2018. Que se candidatem esses Serra, Alckmin, quem mais? O Temer, o Aécio, que candidatem. Eles vão ser derrotados pelo Lula, muito provavelmente. É disso que eles têm um pavor. E é bom que tenham pavor mesmo, porque o povo não está aí para assistir essa coisa sem reagir, como nós estamos percebendo. O povo sabe que está sendo prejudicado. Nós vamos continuar a luta pelos interesses nacionais e pelos interesses populares.